Agora, um exemplo de integrais duplas para calcular volumes integrais polares. Aliás, é em coordenadas retangulares, mas em coordenadas retangulares é extremamente difícil, então a gente faz por coordenadas polares. Lá nas coordenadas polares diz que a gente pode calcular um volume pela integral dupla se a gente fizer a função dependendo de r dr dθ. Então, aqui os limites de integração do θ e do r. Essa é a mesma coisa que a gente fez, volumes em coordenadas, que a gente faria volumes por integrais em coordenadas retangulares. A gente teria que botar a função, só que dx dy. Só que o dx dy das coordenadas retangulares é r dr dθ em coordenadas polares. Bom, aí a gente precisa entender primeiro, quem é essa função que na verdade vai definir o que está delimitando superiormente o nosso volume. A gente tem um círculo e uma esfera, mas no primeiro octante. Quer dizer que aqui, o limite inferior, o que limita o piso do volume, na verdade é zero. E, aliás, o superior é essa função, que é a esfera. Então, a gente tem que pegar essa esfera que está em coordenadas retangulares e tem que transformar em coordenadas polares. Na verdade, ela é muito fácil. Lá quando a gente viu a conversão de coordenadas retangulares para polares, a gente viu que, por exemplo, o raio era a raiz de x² mais y². E note que na esfera, na equação da esfera, que é x centrada na origem, né? x² mais y² mais z² igual a 16, isso aqui, x² mais y² é r². Então, quem é z²? 16 menos r². Ou seja, z seria mais ou menos a raiz de 16 menos r². Mas como está no primeiro octante, a gente sabe que só vai pegar a parte de cima, só vai pegar a parte positiva. Então, na verdade, é essa nossa função integrando, é o f de r θ. Na verdade, só vai depender do raio, porque é uma esfera. Né? Então, é só isso. Então, a gente já sabe o que vai botar na função integrando. Né? Então, vai ter o volume, vai ser a integral dupla de raiz de 16 menos r², r dr dθ. Bom, aí vamos pensar, o que vai limitar, porque isso é o que limita superiormente. Agora, o que vai delimitar lateralmente o nosso sólido? Bom, vai ser o cilindro. Inclusive, o gráfico dele está aqui embaixo. Claro que a gente tem que enxergar que é no primeiro octante, né? Então, lateralmente, o que vai limitar o nosso volume é esse pedacinho aqui. Porque vai ser isso aqui no primeiro octante. Vou tentar desenhar, Aqui vai estar o ladinho. E a casquinha de cima, vai ser a esfera, que na verdade a gente não enxerga, porque está dentro desse cilindro. Né? O topo do sólido está dentro do cilindro, a gente não enxerga. Só se eu pegar o GeoGebra e mexer nele, que aí a gente tem essa possibilidade. Mas, de novo, né, se eu for lá no GeoGebra, a gente perde, né, porque aí o vídeo para. Então, mas na verdade, o que limita lateralmente? 1/4 de círculo. E em coordenadas polares, o que é 1/4 de círculo? Uma moleza. Né? Porque o que vai limitar lateralmente, então? Se é 1/4 de círculo, de raio, peraí, cadê o cilindro? Isso aqui, é o círculo de raio 2. Então, se eu for olhar 1/4 de círculo,
O círculo com centro no polo, o θ é de 0 a π². E o raio? O raio varia de 0 a 2. E o ângulo de 0 a π². Lembrando que o círculo com centro na origem, ele é 1 para 1 a relação, né? Se o círculo fosse aquele que tangencia o eixo X ou o eixo Y, ele dá 2 voltas em 360 graus. Se o zero muda, né? Se o θ muda de 0 a 360, dá 2 voltas. Né? Então é proporcional. Aqui não, aqui é de 1 para 1. Então ele vai chegar aqui nesse ponto, ó, vai sair do zero, do ângulo 0, até o π², 1 para 1. E o raio, ó, radialmente, é o raio igual a 2 com 0. Tá? Então é a nossa variação. Então, ó, a integral de dentro, na verdade, ó, se a gente pensar isso como um x, 16 menos r ao quadrado como um x, quem vai ser o dx? Vai ser menos 2r dr. Então, eu preciso de um menos 2 aqui para completar dx, mas aí, como eu multipliquei por menos 2, eu vou ter que dividir. Então, aqui vai ficar menos 1/2 multiplicando. E, na verdade, ó, se a gente fizer isso, vai ficar a integral de raiz de x dx. Ou melhor, x na 1/2 dx. E qual é a integral de x na 1/2? É x na 1/2 mais 1 sobre 1/2 mais 1. Isso dá x na 3/2 sobre 3/2. Ou melhor ainda, 2/3 vezes a raiz quadrada de x ao cubo. Mas quem é o nosso x mesmo? 16 menos r ao quadrado. Acompanhou? Foi muito rápido. É porque esse rabiscalhada, na verdade, eu vou apagar. Ou não. Pena que eu não fiz de outra cor, porque aí ficaria separado para não confundir com o desenvolvimento em si da integral que a gente tem para resolver. Então, ó, 2/3, ó, é uma constante, fica multiplicando, vezes a raiz quadrada, ó, de x, que seria 16 menos r ao quadrado, só que ao cubo. Substituindo os limites de integração, ó. Por que agora em coordenadas polares vai ficar tão fácil? Porque agora a gente tem que substituir o r por constantes. A resposta vai ser um número. Não sei se tu te lembra, Douglas, que a primeira integral a gente fazia, mas a segunda ficava muito complicada porque os limites de integração não eram constantes. Nota que aqui, ó, constante, constante, ó, as duas integrais são limites de constante. E lá, em coordenadas retangulares, não era. A gente tinha que substituir algo dependendo de x ou de y, dependendo da ordem que a gente fosse fazer, e aí ficava impossível a outra integral. E aqui não, porque os limites de integração são constantes. Então, aqui, ó, menos 1/2, vou tirar o 2/3 da integral. Na verdade, os dois vão se simplificar, vai ficar menos 1/3. E o que a gente vai ter que fazer? Substituir agora r por 2 e depois subtrair, substituindo r por 0. Então, vai ficar a integral de 0 a π². Se r é 2, vai ficar 16 menos 4, 12, né? Ao cubo. E se r for 0, vai ficar raiz de 16 ao cubo. Raiz de 16 é 4, que vai ficar ao cubo. Nota, é um número vezes θ. Nada mais simples que isso. Então, menos 1/3. Inclusive, isso que vai dar uma constante, eu vou tirar da integral. Isso aqui é 12 raiz de 12 menos 64. Integral de 0 a π² de dθ. Aqui, 12 e 64... Ah, o 12 dá para simplificar por 3, mas o 64 não. Então, eu não vou simplificar. Eu vou deixar dividido por 3. Só com esse menos aqui, ó,
vai ficar 64 menos 12 raiz de 12. Vezes θ, que a gente vai ter que substituir por π-meios, e 0. 0 vai dar 0. Até raiz de 12 é 2 raiz de 3, se não me engano. Mas vamos ver se vai simplificar com π-meios aqui. Vai dar para simplificar alguma coisa. Aqui vai ficar 64. Se raiz de 12 é 2 raiz de 3, vai ficar menos 24 raiz de 3. Multiplicando π. O 3 não dá para simplificar, mas o 2 dá. Então, vai ficar 32 menos 12 raiz de 3 π dividido por 3. Agora, unidades de volume, né? A gente calculou o volume. Que volume daquele trem ali. Né? Em cima é a esferinha aqui, ó. Aliás, se eu pegar bem aqui, ó, pela sombra, espero que dê para visualizar, certo? Então, ficou totalmente possível e simples. Nota que não caiu nenhuma por partes, só fazer aquela troca de variável ali e já era.